São Miguel Arcanjo, força daqueles que combatem pelo estandarte da fé, rogai por nós. Que bom, chegamos mais um dia, vamos dando um passo de cada vez, Padre, mas são passos firmes, decididos. Exato. E já enxergando lá na frente, né? O dia em que nós vamos celebrar São Miguel, São Gabriel, São Rafael também. Sim. E o dia que nós vamos celebrar a vitória, nossa vitória diante de todas essas doenças que a gente vai conhecendo, né? Exato, e como diz São Paulo numa de suas cartas, né? Agora nós estamos mais perto da vitória do que quando nós começamos, né? É verdade. Estamos pisando hoje em setembro, então já vamos aí numa nova etapa da nossa quaresma, uma nova etapa da nossa caminhada espiritual. E esse ânimo deve nos fortalecer para ir até o final, né? Setembro, mês da Bíblia, né? Onde essa palavra de Deus que é libertadora, né, Pai? Sim, sim. Orienta a vida, né? Fortalece no combate, é somente ela que nos conduz. Então vamos iniciando, né? Com a mesma alegria, com a mesma firmeza, com a mesma coragem, mas com um espírito renovado, para a gente entrar primeiro dia de setembro. Ó, a gente começa aí com o pé direito no mês de setembro, nessa caminhada que vamos iniciando hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, como é importante conhecer essa doença espiritual da avareza. Sim, tanto é que o conhecimento da doença, isso a gente tem falado desde a gula, né? Quando a gente conversou sobre a gula. Conhecer a doença é necessário porque isso faz parte da terapia. Eu estou combatendo não um fantasma, mas algo que eu conheço, algo que eu sei, consequências, causas, então tudo isso me ajuda no próprio processo de cura. Então conhecer a doença, principalmente em se tratando da avareza, é necessário para que a gente possa se ver. Duas coisas, né? Primeiro, se eu já sinto que eu tenho avareza, eu começo o processo de cura. Se eu percebo que ela ainda não é tão acentuada em mim, eu começo um processo de prevenção, para eu não me deixar levar, né, por esse tipo de tendência. Então, conhecer a doença é fundamental. Por essa razão, a gente gasta, entre aspas, né, a gente gasta tempo falando sobre a doença, sua natureza, suas causas, seus efeitos. Para que tudo isso? Porque sem isso, o remédio é ineficaz. É por essa razão que a gente leva um tempinho aí falando muito da doença em si. É um autoconhecimento geral, né? Da doença, pelas características, pelas consequências e tudo mais, que faz com que a gente olhe para nós e a gente vai identificando. É acentuado, como o senhor disse, é acentuado, preciso de um tratamento sério. Vai ser mais rigoroso. Mais rigoroso, isso. Não é tão acentuado, não fica muito feliz não, porque certamente daqui um pouco a gente vai encontrar uma que é acentuada, mas não é acentuado, então isso que o senhor disse é muito importante. Vou vigiar. Exato. Para que isso não... Porque pode ser que eu não tenha hoje de forma acentuada, mas pode ser que com o passar do tempo eu possa adquirir essa doença mais forte na minha vida. Ainda outro dia eu estava ouvindo a rádio e você estava no programa Como é Linda a Nossa Família, e você falava das sentinelas, a importância da vigilância, né? O que é a sentinela? Ele fica ali naquela guarita, olhando, sentindo, né? Porque sentinela é uma palavra que vem pelo italiano, mais próximo de nós, de sentire, né? De ver. Então, sentinela tem que vigiar. Não é porque tá todo mundo dormindo em paz que o perigo não ronda. Então, sentinela, né, também espiritualmente é aquele que não dorme, né? Para não deixar o inimigo chegar sorrateiro. Às vezes ele vem silenciosamente. Vem, e a gente não percebe que talvez quando a gente se dá conta, já está mergulhado, né? No caso, nessa doença da avareza. Então hoje o Padre vai falar mais um pouco sobre nós que estamos nessa caminhada para combater o pecado e alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Hoje o Padre vai falar um pouquinho então sobre conhecer a doença e a consciência do que as coisas, do que os objetos são. Sim, inclusive a figura, se a gente pudesse pegar um personagem bíblico e dizer que esse personagem é a personificação da avareza, esse personagem é Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Nosso Senhor. E traiu como? Por 30 moedas de prata. Então tá aí o desejo do dinheiro, né? A avareza é isso, esse desejo de posse. Tanto é que você troca o preço pelo valor. Então eu quero moedas de prata e substituo o valor de estar com o Nosso Senhor, né? Sendo discípulo seu, por causa de 30 moedas.
Mais uma coisa importante da gente dizer, um pecado dessa magnitude, ele não cai assim como um raio do céu, né? Foi de repente. Não foi. Tanto é que São João Evangelista vai dizer, naquele episódio, quando a pecadora lava os pés de Jesus e Judas está ali e fica horrorizado com aquilo, ele diz, por que não se vendeu isso, né, esse perfume, esses vasos, para dar aos pobres? E aí São João escreve um parênteses, Judas disse isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Então, aqueles pequenos furtos que Judas ia fazendo na bolsa comum dos apóstolos, levou às 30 moedas da traição de Jesus. Então não se engane, achando que um pecado ele vem assim de uma vez. Ele é fruto de vários pecados que às vezes a gente considera inocentes, né? São pecadinhos, ninguém vai ver, não vai fazer mal para ninguém. Cuidado com isso. O pecado ele vai justamente crescendo na medida em que a gente vai se habituando a ele. Tem até uma experiência, quando li o material para preparar esse dia da nossa quaresma, eu lembrava de uma experiência que foi feita lá pelos anos 2000 e a matéria mostrava assim, um sapo que era jogado num recipiente de água fervente. Logo que jogava, ele pulava fora. Ele saía chamuscado, né, ferido, mas saía vivo. Enquanto que em outro recipiente, colocava-se o sapo na água natural e a água ia sendo fervida aos poucos. O sapo não percebia que a água estava se esquentando e ele morria lá dentro. Então, água fervente pulava fora. Na água natural, que ia se fervendo, ele não percebia, não sentia, porque era gradativo, se acostumava. Exato, morria sem perceber. Por que eu estou lembrando essa experiência? Por causa dessa história de pecadinho. A gente vai fazendo uma concessão aqui, uma concessão ali, não, ninguém está vendo, isso é inocente. Quando vê, a água ferveu, a gente morre e não se deu conta. Então, a avareza é um pecado grave? Muito. Né? Tanto quanto qualquer outro que a gente está conversando aqui. Mas ela principalmente. Se a gente vai fazendo essas pequenas concessões e não se dá conta do perigo que é um coração avarento, a gente acaba que nesse sapo aí da água fervente. Então, por isso a gente fala, conhecer a doença já é o começo da terapia. É eu olhar para o meu coração e ter muita sinceridade em dizer, Senhor, eu tenho vergonha disso, mas eu sou avarento, eu sou mesquinho, então me ajuda. Se eu percebo, como a gente já disse, que aquilo já está enraizado, vai custar um pouquinho mais para curar. Mas se eu percebo que tem sinais ali e dá para eu trabalhar isso, então comece desde já. Não deixe a coisa se agravar. A terapia da avareza serve nessas duas situações, para curar o que já está doente e para prevenir a saúde de quem ainda está são. E aí é que está, né? A Sandra lembrava aqui, a consciência de que os objetos são vãos. O que são os objetos? São vãos. As coisas materiais passam. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né, quando ele fala, o nosso tempo já se abreviou. Quem compra, viva como se não comprasse coisa alguma. Quem está casado, como se não estivesse. E São Paulo vai dizendo várias situações, porque no final ele diz assim, a figura deste mundo passa, não é definitiva, ela é transitória. Então a consciência de que todas as coisas que fazem parte deste mundo vão passar, isso também já é um belo remédio contra a avareza. Os objetos são vãos, né? Eles não são definitivos, eles não são a nossa salvação. Se a gente vai criando essa consciência, a gente vai se prevenindo contra a avareza. Repito, cuidado aqui, os objetos são vãos, eles não são inúteis, eles não são desnecessários, mas a gente também não pode colocá-los como centro da nossa vida. Eles passam, a gente tem que saber utilizá-los, né? Tem uma oração do tempo comum que diz isso, Senhor, fazei-nos usar os bens que passam para poder abraçar os que não passam. Então, acho que esse, se a gente pode dizer assim, é o segredo, né? Para lidar com as coisas e não deixar a avareza tomar conta do nosso coração. Padre, a gente percebe que essa questão da avareza, a gente às vezes recebe como uma herança familiar, né? É algo às vezes tão forte, marcante na nossa história de família, que isso vai passando de geração em geração. A gente consegue perceber às vezes isso, né? Sim. Nas famílias. Sim.
Porque tanto o pecado quanto a virtude tem a ver com o hábito, né? Então, se eu vejo os meus pais ou as pessoas com quem eu convivo se habituando àquilo, então parece que aquilo também, eu me afeiçoo, né? Aquilo se torna um comportamento meu. Às vezes até, entre aspas, inocentemente, mas enfim, a gente acaba imitando o comportamento do outro, seja pelo pecado, seja pela virtude. Então existe sim essa tendência, né? Se a gente é criado num ambiente onde impera a ganância, a avareza, a gente não vê a caridade sendo exercida, tá claro que a gente vai absorvendo aquilo e se torna um comportamento nosso. Mas isso não significa que a gente tem que continuar assim. Exato. Né? Não significa. Talvez a gente nasceu, né, num ambiente assim por várias razões, né? Enfim, não vamos nem entrar em detalhe aqui, mas se hoje a gente olha pra gente e fala, nossa, começa a pensar, analisar, né, e fala, nossa, minha família tem isso, né? Tem essa avareza, tem essa coisa de ser ridículo, né? Às vezes até por uma história de vida, às vezes acontece isso, por uma história de vida. Mas isso pode ser diferente a partir de mim e a partir de agora, né? Muitas vezes eu penso isso, falo, olha, porque a gente tem que ser realista, não adianta tapar o sol com a peneira, olhar para a nossa história de vida, por isso que muitas vezes a gente faz árvore genealógica e vai escrevendo ali, pesquisando e escrevendo tudo aquilo que é negativo, né, na nossa árvore genealógica para rezar, pedir quebra de maldição, libertação e tudo mais. Então, assim, é ser realista. Olha, lá na minha família acontece isso, mas eu estou enxergando a partir de mim agora, Senhor, me ajuda, quero fazer diferente. Se eu vou pensar assim, já tenho 50 anos e agora vou fazer diferente como? É possível fazer diferente. É um trabalho mais intenso. Sim. Mas é possível fazer diferente. E a gente não pode cair nessa tentação, vai dar trabalho, e aí deixa de fazer. Não, se vai dar trabalho, vai exigir um pouquinho mais de você, mas o benefício também será maior. Então a gente não pode se iludir achando que todo combate vai ser fácil. Né? Se fosse, a gente não chamaria de combate. E também não pode cair na tentação de desistir porque vai dar trabalho. Acho que a gente precisa se empenhar mesmo. Uma vez que foi identificado o pecado, a tendência, a gente tem que lutar contra ela, não importa em que idade seja, não importa em que altura da vida seja, a gente precisa lutar até o último dia da nossa vida. Sempre é tempo. Lembra Nicodemos, que Jesus fala para ele, né? Quantos anos tinha, Nicodemos? Já era de idade. Já tinha barba branca. Já. E aí Jesus fala, olha, é necessário você nascer de novo, né? Então essa chance que a gente tem de nascer de novo, todo dia, toda hora, e a Quaresma de São Miguel, essa grande oportunidade, né? Essa grande chance da gente olhar para a nossa vida e ver aquilo que é velho, aquilo que é doentio, aquilo que está estragado e estragando a minha vida. E desejar começar de novo, independente do lugar que a gente está, da idade que a gente está, começar de novo. Exato. E não nos falta a graça de Deus para isso. Não. Como a gente tem dito já várias vezes, eu não consigo. É claro que não consegue. Mas conta com a graça de Deus para isso. Não queira fazer sozinho. Então nós vamos pensando em tudo isso, né? Analisando tudo isso. Eu tenho certeza que essa semana da Quaresma, sobre a avareza, a cada dia, depois daqui a pouquinho já entra na terapia, mas isso faz a gente pensar mesmo, olhar para a nossa vida, né? Com esse desejo de enxergar aquilo que não está bom, né? Tem gente que chega no médico, tem um monte de sintoma, mas chega lá achando que o médico vai falar, não, que tá tudo bem, né? E querendo que ele diga que tá tudo bem. Então, e aí, aspirina que resolve. E aí quando dá aquele tratamento, né? Especialmente quando fala assim, não coma isso, é melhor falar assim, o que eu posso comer então? É tanta coisa que eu não posso, né? O que eu posso então? Que aí a gente fala assim, não, eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que é exagero, mas não é, né, padre? Não é exagero. Aí que mora o perigo, a gente achar que o tratamento é exagerado. É o sapo lá na água. Exato. Nossa, sapo na água morna, né? Na água fria que vai esquentando devagarzinho e não percebe. É uma oração que eu deixo de fazer. Que diferença vai fazer, né? Faz muita diferença. Então, hoje você não sente, não, mas daqui a um tempo você vai ver. Se você tinha uma rotina de oração e foi abandonando, lá na frente você vai ver o prejuízo disso. Então, diante desse Deus que nós sempre estamos, né?
esse Deus que é amor e misericórdia, que é doação, né? Não guardou nada para si, não reteve e não retém nada para si. Vamos nos colocar agora, com toda a sinceridade do nosso coração, dizendo: olha, Senhor, eu quero realmente olhar para a minha vida, e seja qual grau for essa avareza, eu quero identificar. Senhor, ajudai-me a perceber. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, sobre mim, para que no pequeno sinal de avareza, por mais camuflado que ele esteja, que eu possa perceber, para que eu não caia na doença. Senhor, se na minha vida já começar algum sintoma que seja, mesmo que seja leve, Senhor, ajudai-me a perceber. Senhor, eu não posso ser esse sapo que foi colocado na água fria e que a água vai esquentando devagarzinho e que eu acho que tá tudo bom, que a água tá ficando gostosa, que tá tudo certo. E quando eu menos esperar, ela tá quente demais. E eu vou morrer ali. Senhor, envia Teu Espírito Santo. A luz, esse facho de luz divina que é o Teu Espírito Santo, para iluminar toda a nossa vida, iluminar inclusive a história da nossa vida. E ao identificarmos a avareza, Senhor, que não seja um olhar de condenação, um olhar negativo, não. Um olhar de dizer: isso faz parte da minha história de vida, mas isso não vai continuar fazendo parte da minha história de vida. Senhor Jesus, por intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel, coloca-nos em ordem de batalha para que nós consigamos arrancar do profundo do nosso coração e da nossa vida todo sinal, toda raiz de avareza que tenha se instalado em nós, por qualquer razão que seja. Por nossa própria natureza ou por convivência com pessoas avarentas. Ajuda-nos, Senhor, a livrar a nossa vida desse mal que tanto prejuízo causa à nossa alma, à nossa existência. Dá-nos a graça de conhecer, de identificar onde estão os sinais desse pecado e dai-nos também a coragem de lutar contra ele. Amém. Amém. Ajudai-nos também, Senhor, a colocar as coisas nos lugares dela. A Te colocar em primeiro lugar na nossa vida e a colocar as coisas, seja em qual for, terceiro, quarto, quinto, seja qual for. E é por isso, Senhor, que hoje, mais uma vez, nós queremos, nesse combate, rezar as orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel
Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. A cada dia uma luta, um combate, um conhecimento de doença, um conhecimento da nossa vida, mas são passos de vitória, de libertação na vida de cada um de nós. Olha, eu tenho certeza que esse conteúdo está sendo uma bênção na sua vida, como na nossa aqui também. E pode ser na vida de outras pessoas. Então, não desiste. A terceira semana, mas já está indo lá para, não sei, metade, né? Hoje nós estamos rezando o 16º dia, já estamos lá caminhando, né, para quase a metade da quaresma. Mas não tem importância, né? Sempre é tempo. Então compartilha mesmo esse conteúdo, fala para as pessoas, né? Diz, olha, está sendo tão bom para mim, eu estou aprendendo tanto. Queria que você também, né, aprendesse para que a gente pudesse crescer junto. Nós estamos então a cada dia, né, apresentando as nossas intenções, pedindo mesmo esse combate, vendo esse combate para vencer todas as dificuldades da nossa vida. Amanhã o padre vai falar. Já vai começar com a terapia, né, padre? Sim, sim. Ah, chegou a hora da terapia, graças a Deus. A gente já começa a olhar, pensar na terapia, porque fala, tá bom, eu tenho essa doença, mas o que eu vou fazer? O padre vai começar a contar a partir de amanhã, como que é essa terapia. O padre, a sugestão dessa semana é bem apropriada, né? É o exercício do desapego, né? Desprendimento das coisas mesmo. Mostrar realmente que nós não estamos presos a alguma roupa, algum objeto. O exercício que a gente está propondo é de caridade e de desprendimento, principalmente. Então, faz a faxina lá, tá bom? Escolhe aí, nem se for para deixar para o final da semana, quando a gente já estiver concluindo a quaresma,
mas faz essa limpeza, essa faxina. Tenho certeza que você vai se surpreender com o tanto de coisa que tem lá, em todos os sentidos, que você não está usando e que vai ser útil, vai chegar até a vida de outras pessoas. Por isso que a gente está sugerindo, se você ainda não tiver um lugar para doar, doe aqui para o brechó, né? Caminho Seguro, onde as pessoas já sabem aqui em Bebedouro, onde elas podem ir encontrar, né? Roupa, calçado, móvel, eletrodoméstico em bom estado de conservação. O senhor conhece o nosso brechó? Não conheço. O senhor precisa ir lá. Preciso conhecer. Precisa ir lá. A gente procura, assim, fazer tudo, né, bem organizado, como uma loja mesmo, né? Onde a pessoa possa entrar e se sentir digna daquele lugar, né? Porque ela realmente está comprando aquilo com o suor do seu trabalho. Sim. E levando para sua casa e para sua família. Bom, então nós temos aqui em Bebedouro para ajudar. E esse brechó, padre, ajuda muito a evangelização. É uma das grandes fontes de captação de recurso da comunidade, para ajudar a gente. Aí mais um motivo para que as pessoas possam se desprender, né, do seu pecado de avareza e colaborar com a evangelização. Tá bom? Então a gente aguarda aí a sua doação. Vai curtindo, vai compartilhando. Amanhã então o tema é fé sólida em Deus. Concentrar-se com o que se possui, não possuir, e aí o desapego, né? Ter aquilo, mas na verdade, ter, mas não ter, né, padre? Eu tenho coisas, não são as coisas que me têm, né? A gente já fica com essa do padre, né? Como que é, padre? Eu tenho coisas, não são as coisas que me têm. Não são as coisas que me têm, tá bom? Então amanhã a gente já vai dando mais um passo com a terapia, então, da avareza. Obrigada sempre, viu? Você que está aqui sempre caminhando com a gente, né? Nessa quaresma, lutando, crescendo. Não esquece, tem confissão por aí, hein? Vamos fazer a confissão. Faz parte, né, da Quaresma de São Miguel. Nós vamos encerrando, pedindo que Deus continue abençoando a cada um e a todos nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São José, o seu esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos bons propósitos, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.